E agora mais uma técnica para vocês trabalharem, aprenderem e fazerem na sua própria casa. Nós temos o stencil, que é um molde vazado. Muitos usam no tecido, usam no MDF, tem várias oportunidades dele ser usado. Nesse recorte nós usamos aqui, ó, essa mandala em dois tamanhos, a maior e a menor. E podem perceber que em mais que um tom de cor, tá? O stencil é super fácil de fazer, super prático. A gente pode pegar uma peça branca ou uma cor clara, ou também em cima do preto e usar o branco no stencil. Pode ser cores contrastantes, tá? A gente usa e trabalha os pincéis Pituá. Mais que um tamanho, conforme o tamanho do seu stencil, né? São esses pincéisinhos redondinhos de cerdas mais firmes, tá? Pode usar um tamanho ou dois. E a gente não lava ele enquanto está trabalhando, tá? Eu vou trabalhar com tons de lilás nessa peça aqui. E no final, tons de rosinha com lilás. E vou trabalhar um branquinho para dar uma clareada. E esse branco perolado para finalizar, para dar um efeito metalizado, tá? Então vamos lá. Aqui no caso o stencil ele é maior, eu não vou precisar firmá-lo, mas vocês podem usar uma fita crepe também para firmar na sua peça, né? Escolha o lado que quiser trabalhar, pode trabalhar meia mandala, ou um cantinho, ou essa menorzinha, bem no centro. Vocês que vão definir o quanto vocês querem que apareça o desenho. Aqui em cima do branco dá pra ver. Pode usar um ladinho, assim como foi feito nessa peça, uma maior e uma menor. E aqui, inclusive, tem o stencil do tijolinho, que é a base de baixo, tá? Um pouco de decoupagem de guardanapo e, por último, o acabamento com o stencil. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que trabalha com o stencil, tá? Sempre com pincel seco, pincelzinho sequinho, não molha, não umedece o pincel. Tinta pura, também não dilui a tinta, tá? Eu vou começar com esse número 0, que é o tamanho médio. Aqui eu tenho o número 2, que é maior, e o 3 zeros, 000. A referência é o 462 da Condor, tá? Todos eles. Então, eu vou trabalhar com esse médio aqui e começo com a cor mais escura, que é esse tom de lilás, tá? Eu vou colocar ele de um ladinho aqui, porque depois eu também tenho a oportunidade de colocar apliques de recortes, ou bem-vindos, né? Ou lar do selar, como eu achar mais interessante e como eu quiser definir o meu trabalho, tá? Então eu pego um pouquinho de tinta e vou desgastar também. Posso trabalhar com um papel toalha ou um papel absorvente, né? E trabalhar com pouquinha tinta. Sempre é melhor começar com menos do que manchar a peça, tá? Então eu vou trabalhar em círculos, eu vou demarcá-lo. Vou começar passando o pincel mais leve, não apertando muito a mão, mais suave, tá? E vou passar, posso passar em todo o desenho que eu quero transferir para minha peça, né? Todo a mesma cor. Percebam que eu tirei o excesso ainda no papel e eu tô conseguindo passar praticamente todo o risco do meu desenho com esse pouquíssimo de tinta, tá? E aí, como a gente usa pouquinha tinta, ele seca rapidinho, tá? Ele seca super rapidinho, para mim sobrepor a outra cor, tanto se eu quiser clarear ou escurecer, tá? E ele é bem rapidinho de fazer, em alguns minutinhos já está definido. Você pode decorar depois com pedrarias também em cima, né? No lugar desses pontinhos do desenho, pode colar as contas acrílicas, as pedrarias, meia pérola irisada, brilhozinho. Pode trabalhar também com glitter, com dimensional relevo, né? Você decora do jeito que você gosta, mais ousado ou não, né? Então, um primeiro passo é passar o risco. Olha só, que rapidinho, né? Então, essa primeira parte já está passada o desenho. Agora, eu quero mudar um pouquinho de cor. Em algumas partes, eu quero colocar uma tonalidade mais clara ou um pouquinho, mudar um pouquinho. Eu vou ajustar ele novamente aqui em cima. Vou ajustar. E não preciso nem lavar o pincel, tá? Eu só pego um pouquinho da outra tinta e venho pro outro lado aqui, tá? Olha como mudou a cor. Então eu vou escolher aqui em que partes eu quero alterar a minha cor.
mais rosadinho, né? E já vou mostrar pra vocês como fica diferente. Vou preenchendo, escolhendo alguns detalhezinhos nos quais eu quero destacar um pouquinho mais, tá? Aí vai do meu gosto, a combinação que eu queira fazer. Se é um degradê de cores, ou se são cores contrastantes, né? Aí vocês vão optar. Olha aí, já deu uma segunda cor, né? Entrei com o lilás mais escuro e já entrei com esse rosado logo em cima, tá? Agora, se eu quiser clarear alguma parte um pouquinho mais, eu também não lavo o pincel, eu venho no branco e faço mais uma cor, um rosé mais clarinho ainda, com o mesmo pincel, tá? Esse tempo de a gente erguer o stencil aqui, ele já dá pra dar uma secadinha a mais na nossa pintura, tá? Vamos ajustar aqui o molde. E vamos escolher mais uma partezinha para clarear. Então, eu quero clarear essas pontinhas aqui de fora. Algumas partes para dar um destaque um pouquinho mais claro. E a pintura do stencil não é uma pintura fechada. Ela até pode ser feita em efeito desgastadinho, né? Como um efeito de... O miolinho também dá para dar uma clareada. Um efeito de desbotado. Olha aí. Então, eu vou criando, vou inventando, vou jogando cores, né? Assim como eu achar interessante, né? Como vocês gostarem. Pode ser outros tons também, tá? E aí, para finalizar com a metalizada, aí eu pego um pincelzinho limpo. Pego esse branquinho metálico, só ele. Tiro também o excesso. Coloco novamente o molde. Coloco o molde em cima. Ajustando aqui. Tiro um pouquinho do excesso e vou dar uma metalizada na minha pintura, tá? Aí, se você quiser colocar em todo o metalizado, esse clarinho pérola, ele vai dar uma clareada. Ou se quiser colocar em outras, só em algumas partes para dar um destaque, também pode ser. O metálico, ele vai dar um efeito na luz muito bonito. Ele dá aquele reflexo, aquele metalizado, tá? Vamos colocar um pouquinho mais aqui. E eu não vou colocar em todo para vocês poderem ver a diferença que fica na hora que bate a luz sobre a peça, tá? Então, aqui, ó. Né? Dá pra ver em algumas partes que ele tá fosquinho e em outras que ele tá metalizado, tá? Então, o stencil é super prático de fazer, é bom, é gostoso de trabalhar com ele, né? Gasta pouquinha tinta, né? E tem muitos modelos, muitos modelos. Esse aqui é da mandala, tem de frases, tem de bem-vindos, tem florais. E você depois, para limpá-lo, só coloque na água e com uma esponjinha delicadamente limpe a superfície do seu stencil, tá? Não esfregue muito para não arrepiar as pontinhas e aí você entortar o stencil, depois ele fica mais difícil para trabalhar. Mas essa é a nossa técnica, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês!